gestores da vida, sejam bem-vindos a mais um ato. Nós estamos aqui no evento da Lalá, que é a imersão Eu Prospero. É uma imersão totalmente focada e voltada para desenvolver uma mentalidade de riqueza. Cena de um filme de terror tão intensa, você está totalmente envolvido em estado de flow, em que nada nem ninguém te importa, o que importa exatamente naquele momento é você. E agora eu tenho um presente para vocês, de verdade, do meu coração, que me impactou muito. E tudo que me impacta muito eu quero trazer, eu quero exponencializar. E isso já está sendo para vocês, essa frequência já de verdade, identidade, poder. Mas a gente precisa trazer muito profundamente isso dentro da gente. Então eu quero que vocês agora fechem os olhos, todo mundo feche os olhos. Apague as luzes, tudo. Eu quero que vocês agora sintam a energia dessa música, acreditando, ser quem vocês são. Toda vez que você ouvir essa música, vocês vão lembrar disso. Vocês vão sentir essa energia. É um presente meu para vocês. Continue de olhos fechados. Sinta essa energia dentro do seu coração. É como se você estivesse falando: ei, vida, universo, eu cheguei, eu estou aqui, eu vou levar o meu propósito para o mundo. E nesse momento, você vai criando tudo de incrível. E agora, eu quero convidar vocês ao teatro da vida. Está me ouvindo bem? Claro. Vamos recomeçar, né? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao teatro da vida. Nessa história, vou mostrar para vocês como cada um de nós utiliza-se máscaras para interpretarmos diferentes papéis. Eu acredito que a vida é um grande teatro, sim. Espero que no momento que iremos passar aqui juntos hoje, possamos vivenciar uma relação de amor, carinho e respeito pelo sentimento de cada um aqui presente. O fato de vocês estarem nessa dimensão diz muito sobre vocês. Empresários, visionários, líderes, entendem que a dificuldade de lidar com o mundo corporativo vai muito além da matéria. A gente aborda também o nosso palco emocional. E é isso que eu quero dividir com vocês aqui hoje. Qual máscara você mais utiliza para enfrentar o mundo? E o que aconteceria se você atirasse? Quando chegamos ao palco da vida, a trama já está acontecendo. O cenário do nosso nascimento, por exemplo, nossa mãe, até o momento do nosso nascimento, ela é a personagem principal. Médicos, enfermeiras, parentes, são coadjuvantes. E alguns, para essa história, são apenas figurantes. Não é verdade? E no mundo empresarial? Imagine você chegando para gerenciar uma empresa de família. Já existem crenças, já existem estruturas, processos que já estão definidos. Principalmente a parte tributária. E a gente tem que se moldar aquilo. E aí a gente para e fica se perguntando: será que a gente está seguindo o nosso roteiro?
Ou será que a gente está apenas repetindo falas de um script já feito? Qual máscara você faz utilizar? Imagine-se no palco da vida, cercado por espectadores que esperam de você certo comportamento, certa atitude. Ao longo dos anos, fomos aprendendo a vestir máscaras, consciente ou inconscientemente. Algumas para nos proteger, outras para que pertencemos a um determinado grupo, algumas para sermos gestores e outras apenas para sobreviver. Eu sou Dr. Hot Persona, psicanalista e treinador emocional. Onde que tudo isso começou? Lá na década de 70, havia um garoto que tinha um sonho de superpoderes. Um sonho mais radiante era de poder voar e salvar vidas. Na época, não existia muitos recursos para destruir a imaginação das crianças. Então o jeito era a gente se desenvolver através dos testes, ou seja, de erros e acertos. E a gente errava mais, era assim, os erros eram a grande maioria. Muitos anos na minha primeira infância, eu passei ao lado do meu avô. O papai trabalhava muito, e muitas vezes eu nem o via chegar em casa. Com meu avô era diferente. A gente pirava pipa, jogava bola, eu ajudava ele a vender caldo de cana na garagem do quintal. Era muito legal. Meu avô, para mim, ele era um herói. Ele era alto, era forte, e me defendia dos meninos da rua, até mesmo da minha mãe, quando me colocava de castigo. Eu amava muito esse cara. Um dia, meu avô ficou muito doente. Ele teve um câncer. E ele queria pedir o tempo todo para eu ir visitá-lo. Mas eu não queria ver-lo naquela situação. Uma certa manhã, eu estava no café, me disse: filho, o vovô vai virar uma estrelinha. Mas antes disso acontecer, ele precisa te ver e se despedir de você. Ele morreu no mesmo dia que eu visitei. No gato da vida, a morte é uma realidade. Ela não é uma ficção. E muitas vezes, nossa vontade será sequestrada diante de contextos e erros adversos na história de cada um. A vida é séria. E a gente vai se mudando. A gente vai se desenvolvendo diante de cada cena, de cada contexto. Me recordo que na época de 2001, meu lado financeiro estava relativamente confortável. Eu trabalhava como motorista de táxi na cidade de São Paulo. Um sábado à noite, um senhor e um jovem me pediram para levá-los para casa. Então eu aceitei, sem imaginar o cenário aterrorizante que logo eu iria presenciar. Afinal de contas, ele se apresentava como seu neto e o avô. Recordo-me que o avô estava sentado no banco traseiro, bem atrás de mim, e o neto no banco da frente. Confesso que durante todo o trajeto, eu lembrei muitas histórias do meu avô. Entretanto, no teatro da vida, os roteiros se entrelaçam. E no final da corrida, eu me tornei um coadjuvante da história alheia. De uma forma truculenta, muito rápida, esse senhor me deu uma gravada com o seu braço esquerdo e com a sua mão direita ele apertou um revólver tão forte na minha nuca e me disse no ouvido: agora você já era. E ele apertou o gatilho. Essa foi a sensação mais diferenciada que eu senti em toda a minha vida. Eu senti meu sangue congelar. Era como se
um formigamento subisse nas minhas pernas, pelo meu corpo. Eu vi a minha vida numa tela de cinema. E no final da película, no final da imagem, era meu rosto. E aí me perguntei, morri? Sabe quando você está vivendo uma cena de um filme de terror tão intensa, você está totalmente envolvido no estado de flow, em que nada nem ninguém te importa, o que importa exatamente naquele momento é você? Foi quando eu percebi que o clipe do revólver foi um disparo que falhou. E a vida me deu uma segunda chance. Naquele momento, uma discussão imensa dentro do carro começou entre os dois. Eu confesso que pensei em abrir a porta do carro e ser disparado. Mas eu não podia correr o risco de ele atirar novamente. Então eu me contive ali, esperando o desfecho daquela discussão. Após intermináveis gritarias, algumas agressões, resolvi entrar no porta-malas do carro. E isso aconteceu. Fiquei trancado aí por aproximadamente 4 horas, sem saber o que iria acontecer e para onde estava indo. Confesso, cada parada, minha mente criava um cenário de uma execução. Então eu visualizava terreno baldio, matas, porque naquele momento eu achei que era a minha última atuação no palco da vida. De uma forma estratégica ou intuitiva, eu comecei a respirar. Comecei a respirar profundamente, conscientemente. Aos poucos, meus batimentos cardíacos foram diminuindo, meus pensamentos foram baixando, e eu percebi que uma conversa interna muito forte se fazia presente. Era como se tivesse uma voz ali no meu peito e dizia para mim assim: se não há o que possa ser feito, então durma. E isso foi o que aconteceu. Em frações de segundo eu adormeci. Eu não sei explicar, além dessas palavras, que mais foi isso. E assim eu permaneci até o momento que eu fui acordado, uma batida na cama do porta-malas, me dizendo que estavam me deixando ali, naquele lugar. Mas como eu poderia confiar se isso realmente era uma verdade? Então, por alguns momentos, eu permaneci ali em silêncio, tentando visualizar o lado externo do ambiente total. E parece que nesses momentos, o nosso corpo desenvolve outras habilidades. E foi quando eu percebi o barulho de um calçado pisando em cimento. Eu falei, deve ser uma pessoa andando para aqui. E aí, ao longe, ouviu a voz de uma mulher: tchau, bom trabalho. Me senti naquele momento mais seguro. Então eu comecei a forçar tanto a porta-malas nas costas para que ela pudesse se romper. E quando eu senti que ela estava próxima a se romper, eu me preparei e pulei o carro disparado. Saí correndo deslizado, que nem um ator desesperado. E foi quando eu percebi que eu estava numa rua residencial, totalmente sozinho. Então, com uma cautela, eu voltei para casa, eu voltei para o carro e voltei para casa. Só que esse é um ato que afeta muitas pessoas. E por escolha eu resolvi guardar isso no meu coração. Hoje está tranquilo aqui, né? A emoção está. E por escolha eu não queria ferir as pessoas que eu amo, principalmente minha esposa, eu segurei isso comigo. Só que no teatro da vida, você não tem possibilidades. A conta sempre chega. Sempre chega. Agora eu pergunto para vocês: como uma pessoa pode voltar a confiar no ser humano
depois de uma situação de sequestro. Quem de nós aqui, de uma certa forma, nunca foi sequestrado, nunca se sentiu sequestrado diante de algum contexto? E não importa que a confiança do ser humano, nesse escala de 0 a 10, era 0. Eu não confiava mais em ninguém. Tirando a minha esposa, eu não falava com mais ninguém. Eu não consegui desenvolver o meu trabalho, porque essa persona que tomou conta de mim, ela não tinha mais aquela coragem de enfrentar as coisas. E esse processo foi somatizando, e o almoço grátis, que não existe, chegou numa síndrome do pânico. Guardei isso comigo. Fui tentando superar. Quando eu não trabalhava, eu não tinha mais renda, nossas despesas foram a ladeira abaixo, na nossa receita. Então, quando minha esposa teve a ideia da gente fazer salgados, aí nós nascemos a empresa Bex, doce de salgados. Foi uma maravilha. Essa mulher tem uma força, uma coragem, e foi onde eu me segurei. É o meu pilar, porque eu não confiava mais em ninguém. E foi engraçado, porque quando a gente começou a desenvolver esse processo, a gente não tinha conhecimento, a gente não sabia fazer. Então, buscamos recursos com pessoas que tinham mais conhecimento, que puderam nos auxiliar. E como a época não tinha internet, não tinha, era mesmo no telefone, você pega a receita, faz isso. Em 2 meses, a gente já fazia festa infantil, a gente já atendia buffet, e a gente era fornecedor VIP no Palácio dos Bandeirantes. Só que o preço da somatização chegou de uma forma abrupta. E apareceu um negócio estranho no meu corpo. Fui até o médico, fiz uma consulta, e no dia da gente fazer a apresentação do nosso produto, de um bolo para o cliente, eu passei com a minha esposa no médico, passei o resultado do exame. E aí ele me disse que eu estava com câncer. Mais uma vez, eu senti um revolto. Quando eu fechei os olhos, absorvendo aquela notícia, que o grau de escala de 1 a 3, o meu era 3. Essa garganta já era, né? E assim eu respirei. Quando eu abri os olhos, eu vi esse ser de luz. Falei, não, eu vou interpretar esse papel, mas eu vou ser protagonista. Não vou aceitar isso como uma verdade. E assim, uma nova etapa na nossa vida começou a acontecer. Administrando as consequências, eu desenvolvi outra pessoa. E a gente foi passando esse processo. Em 30 dias, eu estava totalmente curado. Quebrado financeiramente, mas saudável. Só tinha o preço emocional de tudo isso. E você lidar com todos os ambientes inseguros não é uma situação fácil. Eu procurei profissionais, religião, e não conseguia me manter estruturado. Eu parecia literalmente um bicho acuado. Foi quando eu resolvi me desenvolver profissional. Comecei a estudar, tentar entender como que essas coisas funcionam dentro da gente.
E aí eu fui criando estratégias emocionais, compensações. Teve um evento que estava comentando também, eu fui assistir uma ópera, Fantasma da Ópera. E todos os lugares da minha vida era assim, eu chegava, analisava todo o cenário, qual a desgraça que poderia acontecer ali, qual é a rota de fuga, o incêndio, o migrante, as pessoas onde seria o fluxo maior, e essas estratégias começaram a dominar minha mente. Então, todos os lugares que eu ia, quando eu ia, eu ficava de 15 a 30 minutos para me estruturar. E até brincava com ela. Pronto. Agora eu voltei. Vamos ver o céu. Esse é um processo, ele é longo, ele é demorado. Mas quando você começa a andar com pessoas que vivenciaram aquilo que você precisa, é como os colegas que passaram aqui mencionou, você não precisa passar. Porque de alguma forma a gente sabe uma estratégia para você se reestruturar, para você poder se levantar e caminhar novamente. Esses são pequenos atos. A gente não vai estender aqui, porque foram muitos outros desafios emocionais. Eu acho que quando Deus manda a gente para cá, a gente realmente tem um propósito. E eu confesso que eu coloquei muitos anos da minha vida para poder estar aqui, para poder dividir, explicar, dar uma diretriz, uma direção para quem está passando um desafio. Após sofrer muito as consequências desses traumas, eu desenvolvi um método, que é o método do Flor do Amor. Esse é um método muito simples, mas ele é muito eficaz. Porque isso, na verdade, fez com que eu tivesse a atitude de me motivar, de me ouvir e de respeitar tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E esse pilar foi o que me estruturou. Então hoje eu divido e aplico isso quando eu faço atendimento psicanalítico. E essa vertente do grande teatro fez muito sentido no individual. Esse é um projeto para a gente trazer isso para abranger para mais pessoas. Como o nosso tempo é curto, eu não vou entrar para explicando passo a passo, mas muito simples. Olhem para vocês e veja, quando você tem a atitude de fazer algo, você precisa estar motivado. Para você se motivar, você precisa ouvir o que você está precisando. E para você ouvir e fazer todo esse processo, você precisa respeitar quem você é e aonde você está. Hoje eu não me tornei naquela criança com uma capa das costas, um super-herói, sair por aí voando, salvando vida. Não. Mas eu me tornei um homem que aprendeu o poder de voar na sua própria mente, que aprendeu o poder de poder contribuir e ajudar pessoas. Hoje eu sou um cara feliz, não sou financeiramente milionário, mas consigo vivenciar todas as experiências, porque eu não estou sozinho. Eu tenho essa pessoa maravilhosa na minha vida. Então aqui era eu, Petititico, e algumas das experiências que a gente viveu, mesmo diante desses traumas, com dificuldade de entrar em avião, com dificuldade de entrar num navio, com dificuldade de se relacionar com pessoas, porque a gente precisa de pessoas, e pessoas como a Maride, que trazem para a gente segurança, como vocês, que tornam o ambiente seguro. Eu não sei o que você está passando, se você está passando, mas eu posso dizer para você um simples conselho: pega o que você passou, transforma isso em energia
Vença isso, reescreva a sua história e vá viver o mundo e ajudar pessoas, porque o mundo é feito de pessoas. Se vocês me permitem, eu tenho uma sincronização que eu faço comigo todos os dias. Eu gostaria de dividir com vocês, se vocês quiserem. Vocês concordam? Posso pedir para vocês fiquem um minutinho? Gostaria que vocês fechassem os olhos, se conectassem com o seu Deus, o seu, a sua essência, aquela essência profunda. Que a tua luz ilumine o nosso espírito, que através dela possamos desenvolver o nosso trabalho em busca dos nossos objetivos, colhendo apenas os bons frutos. Que o equilíbrio dos nossos pensamentos estejam em harmonia com todos aqueles que nos rodeiam, para que possamos ter um corpo belo e saudável, para podermos vivenciar toda a sua perfeita criação. Que assim seja. Abraço, meu amigo, Dr. Cláudio Pessoa. Obrigado pelo carinho, pela segurança. Mas eu quero dividir uma coisa aqui com vocês que acontece na nossa vida lá atrás e a gente às vezes não dá importância. Que nem agora, me deu um branco. Preciso do script. Diretora, dá o script, por favor. Infelizmente isso acontece. E aí a gente precisa utilizar os nossos recursos. A gente não precisa acumular traumas. A gente não precisa segurar essas porcarias que prende a gente. Então agora aqui, no meu roteiro, no meu script, eu vou fazer uma leitura bem rapidinho, que a gente tem aí um segundinho. Então vamos lá, vamos ver se eu sei assim fazer lendo, né? Porque lendo é mais difícil, né? Então que essa seja apenas o primeiro de muitos cenas, de muitos atos que iremos compartilhar. A vida, os negócios são mais leves quando somos acompanhados por quem sabe iluminar o palco certo na hora certa. E agora, para seguirmos juntos nesse próximo ato dessa imersão, eu convido vocês a permanecerem com alguém que, assim como eu, acredita no poder da transformação. Alguém que constrói sua própria jornada com coragem e conhece os bastidores do sucesso. E tem guiado outros empresários a subirem no palco com mais clareza, direção e verdade. Eu tive o prazer de conhecer a Lala há um ano. É um outro ser iluminado na minha vida. A sua essência, ela molda a nossa estrutura. O seu amor, a sua luz irradia em cada molécula do nosso corpo. Então agora tem muito barulho, mas muito barulho mesmo, para receber essa mulher maravilhosa. Vem agora! Gente, o que é mais 20 segundos. Vai lá. Vocês estão até saindo com a cachola, eu estou emocionado. Eu gostaria de te dar um presente. Ele não tem valor financeiro, mas ele tem... É a segunda coisa mais importante da minha família. Essa é a máscara. Uau! Pra mim!
Obrigado a todos da vida. Vai embora? Vou tomar o seu tempo. Peraí, gente, eu tenho que voltar. Você gostou? Sim. Então eu tenho um pedido, porque eu quis fazer essa surpresa para vocês. E eu tenho muito orgulho de apresentar os meus tesouros aqui, as minhas pérolas aqui. E eu não pude fazer essa apresentação. Então, Evandro, quando você fez e eu assisti a sua palestra, eu tinha um medo inconsciente de ser sequestrada. Era algo tão forte em mim. Só que isso se tornou realidade. Em 2016, o Jorge foi sequestrado, dentro da casa dele. E aquilo criou uma ferida. Depois desse episódio, entraram na casa dos pais dele, japoneses, e as pessoas falavam, eu quero dinheiro, os dólares, não sei o quê, e eles não tinham, gente. E quando eu vi a sua palestra, eu pude perceber que eu já tinha me curado. Eu falei assim, eu quero trazer esse, sabe o prova real? Porque se algum de vocês, em algum lugar, tinha algo escondidinho aí, medo de ser um milionário, para não passar por isso, agora essa coisa ia aparecer. Ia aparecer para alguém que já venceu esse medo. E que hoje não só faz disso, né, arte, mas também um propósito de criar o teatro da vida, a transformação que às vezes parece um filme de cinema. Não é assim, gente? Então, eu quero, vai lá de novo, entra com a máscara, e aí eu vou te chamar e você entra com a máscara pra gente registrar. Cadê o filmmaker? Vem pra cá, filmmaker, você tem que pegar essa entrada triunfante. Não posso deixar ele sem essa entrada, gente. Vocês concordam, sim ou não? Sim! Ai, Jesus! Sabe que parece que ele deu um pedaço dele assim pra mim. É isso que eu tô sentindo. Foi mesmo. E pra mim, gente, não tava esperando combinado, não. Nem eu sabia, nem eu sabia. Nem a esposa sabia. Nem eu sabia. Então, gente, pra levantar essa energia ativa a energia, mexe os pezinhos, porque agora vocês vão ter um super presente, um tesouro, algo muito extraordinário. E esse tesouro, gente, vai trazer um super presente, algo que vocês vão levar no fundo do coração, porque já está lá no fundo do meu coração. Então, com vocês, Dr. Raul Persona! Yes! Agora sim, gente. Mais uma vez, uma salva de palmas para ele! Dois lindos! Atores da vida, sensação maravilhosa de dividir esse palco com a Lala. Foi um presente divino. Palestrar para esse público de alto nível, empresário, é transformador. Estar num ambiente desse muda todo o nosso princípio, muda toda a nossa estrutura. Nunca pare de se desenvolver. Acredite sempre em você, ok? Abraços do amigo Dr. Raul Persona.